Rávila, doutora mesmo. Vou falar com ela sobre alimentação anti-inflamatória. Oi, minha querida. Olá, Deixa eu, Leila. Tudo deixa eu arrumar aqui agora a minha imagem, porque é a hora que divide. Corta o Eu rosto. tô chegando aqui para me alinhar. Tá certo. Pronto. Tudo bem com você, querida? Tudo bem? Graças a Deus. E com você, professora Tudo bem. Leila? Precisando só passar pela minha nutricionista, muito em breve. Tô aqui. Tô aqui pronta para cuidar de você, como Eu, sempre, né? eu informo que o meu peso está dentro dos nossos sonhos, tudo certinho. Mas Leila, precisa ir para fazer uns ajustes. você é muito disciplinada. Parabéns. Continua. Ai, mulher, não é fácil. Hoje tá Nutri. Tá joia, Leila. Leila, então, em primeiro lugar, parabéns mais uma vez. Você sempre está aí fazendo esses movimentos para a saúde de todos e trazer esse tema de esclerose múltipla nesse mês maravilhoso que é o mês de agosto é, sem dúvida, assim, um presente que você está dando para as pessoas que te acompanham. E muito obrigada pelo convite. Eu me sinto Hum, honrada. Às vezes que você me convida, você sabe disso, porque eu eu te me sinto admiro muito. também. Porque eu te admiro muito. Você tem um lugar querido, muito especial no meu coração. E é um prazer falar aí para o pessoal que te segue, que te acompanha, informações sobre nutrição. E é isso, pessoal. Meu nome é Rávila Graziani. Eu sou nutricionista, sou formada pela UFG. De lá para cá, nesses 13 anos de formada, eu continuei meus estudos com especialização tanto na área clínica, na área da docência, na área da nutrição esportiva, agora na área de microbiota intestinal, fitoterapia também, isso é novidade para você, né, Leila? E mestrado Uhum. em saúde e doutorado em ciências da saúde. Então, a minha paixão é estudar a nutrição e aplicar com os meus pacientes. E sempre que eu posso trazer aqui essa contribuição para vocês. Ótimo. E eu me sinto muito honrada de você estar novamente. Eu, dessa vez, no Agosto Laranja, nós vamos ter duas nutricionistas, duas nutris. Aí eu deixei a alimentação anti-inflamatória para você e a tal da massa magra com a Gabriela, nossa querida Gabi. Ótimo. E estará E aí, já conosco também semana que vem, né? Mas eu diria que, é assim, eu fui muito feliz com você nos ajustes de dieta, nos ajustes da nutrição, né? Da alimentação. Então, eu acho assim, todo mundo deveria ter acesso e deveria ter essa oportunidade, né? Com verdade. enfoque na alimentação anti-inflamatória. Então, Rávila, eu queria já começar deixando você bem à vontade. Eu fiz mais ou menos um roteiro, mas eu acabei. Acho que aqui é o seguinte: quando começam as perguntas, a gente vai para as perguntas também. Mas Uhum. eu queria começar primeiro, né, dizendo para as pessoas o que de fato é essa tal de alimentação anti-inflamatória, para a gente começar antes de direcionar para a esclerose múltipla. Claro. Então, eu até convidei também os meus seguidores para estarem. Uhum. Falei, gente, essas informações que nós vamos tratar aqui, elas servem tanto para as pessoas que têm essa questão de saber mais sobre a esclerose múltipla, mas a inflamação ela está associada a diversas outras Diversas patologias, doenças. né? Uhum. Então, o estado inflamatório, hoje, a gente dá uma atenção especial para esse estado inflamatório. O que é, afinal, esse estado inflamatório? Então, a gente tem no nosso organismo, pessoal, soldados, né? Então, que a gente chama de citocinas, né? Uhum. Soldados que a gente coloca o nome de citocinas na farda. E aí tem os soldados que lutam em favor da nossa saúde, que são as citocinas anti-inflamatórias, e tem os soldados que lutam contra a nossa saúde, que são as citocinas pró-inflamatórias. E qual que é o problema desses soldados que atacam a nossa saúde? Eles usam armas, por exemplo, os radicais livres, né? Eles usam armas para destruir as nossas células. E aí, dependendo da doença, a gente vai ter uma célula em loco que vai ser destruída naquela situação. Então, por exemplo, se essas citocinas pró-inflamatórias
vão atacar uma célula que é responsável, por exemplo, por uma sinalização neural, essa sinalização neural vai ficar comprometida. Se for um soldado que vai atacar uma célula responsável por uma estabilização óssea, essa estabilização óssea vai ficar comprometida. Então, o que eu converso com os meus pacientes é assim: ninguém sai para a guerra desprotegido. Então, quando a gente está falando de uma guerra, soldados que vão lutar em favor da nossa saúde e soldados que vão lutar para destruir a nossa saúde. Então, qual é a função? Qual é a nossa função? Colocar armaduras de proteção contra os soldados que vão lutar contra a nossa saúde, porque eles não tem como fugir, eles estão aí, né, Leila? Pra gente, não tem como a gente fugir da situação, porque a batalha é o estresse do dia a dia, né? Que a gente tem o estresse do cotidiano e o estresse do próprio organismo. Nós temos os radicais livres causados, por exemplo, pelo excesso de exposição solar. Nós temos os radicais livres pelos alimentos que nós consumimos. Alguns alimentos que são industrializados, eles aumentam a produção de radicais livres. Os açúcares, entre outras coisas que nós vamos discutir aqui. Né? A poluição faz com que a gente aumente a produção de radicais livres. Então, o nosso código genético ele já traz informações para que haja uma suscetibilidade a esses radicais livres. Então, fugir da guerra não tem como. Então, tem como nós nos protegermos dessa guerra. Então, como que nós nos protegemos dessa guerra? Munindo os soldados que vão proteger a nossa saúde com agentes anti-inflamatórios. Então, eles vão combater aquelas citocinas pró-inflamatórias e vão vencer essa guerra. Então, a gente vai conseguir manter as nossas células íntegras, a gente vai proteger as nossas células desse combate e a gente vai vencer. Então, isso é todo dia, é todo dia. Então, todo dia lutando, protegendo, todo dia. Então, quando uma pessoa chega para a professora Leila e fala assim, nossa, como você está bem, o que você faz? A resposta é essa, eu luto todo dia. Uma guerra diária. Eu não baixo a guarda, né, professora Leila? Não pode, né? E é por isso que nós... Pode falar. E aqui a gente pode citar, né, durante essa live, o objetivo é a gente citar como que a alimentação pode agir em favor desse componente anti-inflamatório. Como que a gente se protege para que as nossas células não sejam atacadas por esses radicais livres, por esses agentes que podem gerar danos às nossas células. Ótimo. E, assim, a gente sabe que, como são várias doenças que também são beneficiadas por uma alimentação anti-inflamatória, no caso da esclerose, né? Vamos explicar para as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas falam, mas não é uma doença neurológica, não é uma doença autoimune, é tudo isso, né? Mas a relação que a esclerose múltipla tem com as doenças, com a alimentação anti-inflamatória. Ou seja, por que a gente olha essa alimentação anti-inflamatória e a gente fala, olha, para a esclerose múltipla é necessário que a gente refaça um plano. Por quê? Qual é essa relação, Ávila? Eu falo muito, na verdade não sou eu que falo, eu só reproduzo o que os estudiosos falam, né? Eu sou aqui só um papagaio. Um papagaio dos pesquisadores. O que os pesquisadores falam, professora Leila, é da importância de nós mantermos a bainha de mielina, principalmente, íntegra, né? Quando a gente está falando de esclerose múltipla, né? E manter essas células íntegras para que haja maior conexão possível dessas sinapses, dessas ações para que você tenha uma melhor qualidade de vida, né? Para que falam muito da redução da força, por exemplo. Então, assim, as pessoas que têm esclerose múltipla, elas podem ter redução da força, elas podem ter, por exemplo, uma redução da massa óssea, elas podem ter uma redução de flexibilidade em alguns movimentos. Então, qual que é o papel anti-inflamatório nessa questão? É melhorar todos os componentes celulares que vão fazer com que esse paciente, com que essa pessoa consiga manter a sua força, quem sabe até melhorar a sua força, não ter
equilíbrio da força, melhorar os movimentos, melhorar a sua qualidade de vida, certo? Certo. E quando nós falamos assim, a alimentação, eu quero dar um oi aqui para a Graciele Barreto, que entrou aqui. Um oi para todo mundo, mas em especial porque a Graciele sabe por quê. É. Né, Beijo, Graciele? Graciele também é dos nossos dois times, né? Do seu e do meu. Então, oi, Graciele. Beijão para você, viu? Então, Rávila, quando nós falamos e que tem essa relação, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que alimentos, então, nós vamos evitar. Por perfeito. exemplo, o básico, né? Porque se você tivesse que fazer são inúmeros alimentos, mas tem alguns que a gente, todo dia, né? Todo dia, eu acho que esse estímulo é muito frequente em alguns alimentos, né? Isso. A gente tem um estímulo pró-inflamatório, que é deixar claro aqui para quem está nos assistindo, que todas as orientações são muito, elas estão envolvidas no aspecto individualizado. Então, nós vamos dar aqui todas as orientações que a literatura traz para nós. Mas existem particularidades que para algumas pessoas pode ser que tenha uma informação a mais que a gente tenha que especificar. Mas, no geral, o que os estudos muito, professora Leila, é da questão das gorduras hidrogenadas. As gorduras hidrogenadas para a esclerose múltipla é assim, literalmente, para todo mundo, né, professora Leila? As gorduras hidrogenadas são assim, elas reduzem muito a absorção do ômega 3. E o ômega 3, ele é muito importante no tratamento da esclerose múltipla e na prevenção. E eu estava aqui fazendo uma revisão de um estudo recente sobre alimentação na esclerose múltipla, e eles falam justamente que existe um aumento no consumo de carboidratos e gorduras, principalmente de alimentos que têm carboidratos e gorduras hidrogenadas, e isso faz com que o HDL, que é o colesterol bom desses pacientes, reduza. E reduz também a biodisponibilidade do ômega 3. Aí a pessoa pensa assim, mas gordura hidrogenada, eu nem como gordura hidrogenada, mas existe a gordura hidrogenada invisível presente nos alimentos. Então, aquele sorvete que não é artesanal, ele tem gordura hidrogenada. Aquela bolacha do supermercado que vem recheada, até algumas que não são recheadas, também vem com muita gordura hidrogenada. Uhum. Salgadinho da festa, gordura hidrogenada. Aquele glacê do bolo, gordura hidrogenada. Aí a pessoa fala assim, não, peraí, então eu vou ter que parar de ter vida social, né? Então eu não posso mais sair para um aniversário, eu não posso mais comer um bolo. Não é isso, né? A professora Leila sabe que eu não sou radical, né? Eu falo muito sobre o equilíbrio. Mas assim, não trazer esses alimentos para sua rotina. Porque eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui agora, se abrir o freezer, pode ser que tenha um sorvetinho lá. Se abrir o armário, pode ser que tenha uma bolacha recheada lá. Pode ser que tenha aqueles bombons, sabe aqueles bombons que vem na caixa? São riquíssimos em gordura hidrogenada. Então, assim, hoje, na literatura, professora Leila, claro que tem outros alimentos que a gente vai falar aqui, mas hoje a literatura pega muito forte na questão das gorduras hidrogenadas. Tanto porque elas têm alto perfil pró-inflamatório, quanto porque elas reduzem a biodisponibilidade do ômega 3, que para quem tem esclerose Que é múltipla. importante usar. Parece que deu uma falha técnica aqui. Ok. Parou um pouquinho, mas já voltou. Então, Rávila, é importante lembrar isso, né? Porque se for um carro-chefe, o ideal seria a gente pensar nessas gorduras, né? Isso. Agora tem outros alimentos, né, professora Leila? Por exemplo, a Uhum. gente fala que todas as doenças começam nos intestinos. Todas. É. Todas começam nos intestinos. Então, a gente tem que dar uma saúde intestinal quando a gente pensa na esclerose múltipla. Então, assim, o glúten, né, para nós ele ainda é um unicórnio, né? A É. gente estuda o glúten porque é uma proteína, mas é uma proteína que o nosso organismo não absorve.
Então, existe uma questão assim, se o intestino da pessoa for um intestino saudável, e esse glúten passar pelo intestino como se fosse um cano, passa e vai embora, ok. A pessoa não vai ter nenhum problema em relação ao glúten. Mas se ela já tiver um intestino que tem uma probabilidade de acontecer desse glúten ser absorvido, aí sim, ele vai, o sistema imunológico vai reagir com uma ação pró-inflamatória. Então, como eu disse no início, a gente tem que avaliar individualmente cada paciente. Tem pessoas com esclerose que vão ser bem intolerantes ao glúten. Tem pessoas que já vão ser mais sensíveis ao glúten. Então, isso a gente tem que avaliar como que a pessoa está em relação à sua saúde intestinal. Então, a gente tem que fazer, por exemplo, um exame para verificar se essa pessoa tem uma desbiose, que é aquele desequilíbrio da microbiota intestinal. Se tiver desbiose, aquele desequilíbrio da microbiota intestinal, então com certeza a pessoa vai ter mais citocinas pró-inflamatórias. Então, nesses casos especificamente, a gente retira do leite, a gente retira o glúten para dar um descanso para esse intestino. Então, assim, tem alguns estudos, Leila, com esclerose múltipla, que é tão interessante porque a gente precisa muito de vitamina D. E aí, os autores relataram que era importante o consumo de leites para conseguir a vitamina D, a quantidade de vitamina D. Seria de 2 a 3 porções de leite, né? Ou derivados. Mas aí alguns estudos mostram uma correlação negativa. Quando a pessoa consome o leite, ela pode aumentar o perfil inflamatório em relação à esclerose. Então, nesse perfil de pacientes que estão sintomatológicos ou estão regredindo em suas funções, a gente retira o leite derivado e suplementa a vitamina D. Até porque a vitamina D a gente suplementa para todos esses pacientes com esclerose. Na verdade, é difícil um portador de esclerose que não suplementa, né? Então, na verdade, é necessário. É necessário. Então, nós falamos das gorduras nitrogenadas, nós falamos do glúten, do leite em geral, né, e derivados. É muito complicado, sabe? Uma colega aqui do nosso grupo de esclerose, ela fala, eu tirei o leite, eu tirei o iogurte, eu tirei tudo, mas eu não consigo tirar o queijo. Aí tudo bem, se não consegue, tudo bem. Mas já que tem um processo, já que tem uma probabilidade de ter um processo inflamatório, o ideal é que se tire tudo, né? E use a vegetal, né? Mas você falou do ômega. Preciso muito de você, Rávila, Graciele. Então, corre, porque ela te ajuda, viu, Graciele? Precisa mesmo, né? Eu também. Eu não posso ler a Rávila, eu falo, preciso de você. Mas, Rávila, eu antes da outra pergunta, você falou no ômega já algumas vezes, e eu vejo as pessoas comprando ômega de qualquer forma. Aí as pessoas saem por aí, compram ômega, aí olha uma promoção, não sei de quê, e compra lá 5, não sei quantos por não sei quanto pela internet e tudo. E olha, a gente vai perceber que muitas vezes não tem qualidade nenhuma. Então, qual seria esse ômega ideal? Antes que eu passe para as outras perguntas, para a gente não perder essa chave do ômega 3. Na verdade, Leila, eu acho que essa é uma das perguntas principais da nossa live. Apesar que todas as outras informações são importantes, mas os estudos falam muito do ômega 3, é por isso que eu repito, porque eu sou papagaio, como eu disse, dos pesquisadores. O ômega 3 que trabalha para a esclerose múltipla é o ômega 3 com doses elevadas de ácido docosahexapentanóico, que é o DHA. Né? Então, assim, normalmente esses ômegas com mais DHA eles são até mais caros, mas é porque é um ômega específico para essas funções neurais. Quando a pessoa compra um ômega 3, é importante para quem está nesse tratamento da esclerose múltipla, é importante olhar se tem mais DHA do que EPA. O EPA já é o ácido epa-eicosapentaenoico, não é o DHA, é o EPA. Né? Esse EPA
ele já é mais para doenças cardiovasculares. Ele é muito importante, a gente precisa, mas quando a gente fala de esclerose múltipla, a gente está falando de uma dosagem maior de DHA. Né? Então, para os meus pacientes, eu já passo até aqueles que têm um mega DHA, que é uma porção bem prescrição bem mais elevada desse DHA, porque nós estamos suplementando. Nós precisamos manter as necessidades mínimas e sobrar. Eu sempre falo isso para os meus pacientes: suplementar é sobrar. Então, você precisa ter o que o seu organismo precisa para se manter e tratar a doença. Né? Então, é uma dosagem bem mais alta de DHA. Então, não busquem, pessoal, o valor mais barato. A gente não negocia com então, assim, a gente economiza na blusinha e, e vai para o ômega 3, que é bom. É a piadinha que a gente faz com as nutricionistas. A gente economiza na blusinha e compra o suplemento certo. Compra o certo, né? Então, assim, tem esse requisito. Eu vejo as pessoas, às vezes, pedem pela internet, porque tem uma promoção de 5 frascos. Aí chega aquele negócio que, inclusive, o ômega que a gente adquire, ele deve ser, ele é, inclusive, fotossensível. O frasco é diferenciado, não é? Exatamente. Então, assim, o ômega 3, ele tem uma sensibilidade muito grande, tanto da suplementação quanto da alimentação. Então, a gente não pode deixar em ambientes quentes, nem em exposição solar. Tem que ter um realmente escuro, que não tem oscilação de calor. Nunca pode pôr num armário que seja perto, por exemplo, do fogão, ou guardar onde tem oscilação de temperatura. A auxiliadora falou aí nos comentários B12. Eu sei que você não me perguntou, porque nem dá tempo, né? Mas eu vou chamar aqui a auxiliadora que falou B12. Eu tenho certeza que ela falou B12 por causa que a gente está falando de suplementação. E os fazem, professora Leila, que a vitamina B12 em pacientes com esclerose múltipla, ela também deve ser suplementada, né? Por quê? Porque a vitamina B12, ela vai ter um papel importante na condição da homocisteína. E a homocisteína, ela vai ser muito importante para essa reparação de DNA e RNA, né? Então, assim, não só a B12, mas normalmente a B12 associada ao ácido fólico, né? Que é a B9. Então, por quê? Porque olha que sinuca de bico. A gente não pode consumir carne vermelha em excesso, né? A carne na esclerose, a gente reduz, a orientação é reduzir, entra aí na sua pergunta. A gente pede para reduzir o consumo de carne vermelha. Por quê? Porque a carne vermelha tem um perfil pró-inflamatório. Não que deva parar de comer 100%, mas na esclerose múltipla é um alimento que a gente tem que ter o consumo esporádico, porque ela produz algumas substâncias no nosso intestino pró-inflamatórias, como a putrefacina, a carnificina. Então, lá no nosso intestino, isso gera uma inflamação. Então, a gente precisa reduzir. Mas, ao mesmo tempo, a carne vermelha ela é fonte de B12. E os pacientes precisam muito dessa B12 suplementada. Então, a gente não pode esquecer isso, porque muitas pessoas, professora Leila, retiram a carne vermelha, mas elas declinam no tratamento. Precisa da suplementação da B12. Essa é uma informação, inclusive, bem recente. Eu me lembro quando eu tirei, imediatamente meus cabelos foram caindo, mas é interessante, porque parecia uma coisa impossível tirar carne vermelha. E hoje, às vezes eu como uma vez por semana e nem sei se sinto confortável. Interessante, porque é hábito, né? Que a gente vai criando, né? Isso. Mas é muito importante fazer a suplementação de B12. Rávila, tem 2 perguntas da Gleides. Primeiro, ela perguntou sobre o controverso café, se é ou não, de fato, inflamatório, porque eu também já vi, a gente roda por aí, aqui, suspende café, pode pôr café e tal, aquela história. Então, ela fez essa pergunta e depois ela foi, quando estava falando do ômega, ela perguntou quanto de DHA. Ela vai variar entre 500 a 1000 miligramas, tá? De DHA. Eu ficaria nessa dosagem maior, né? No caso da esclerose. Ficaria nessa dosagem maior de 1000 miligramas. Por isso que eu costumo prescrever aquelas opções que tem uma extra de DHA.
tá? Agora, em relação ao café, com certeza ainda é controverso, não somente para a esclerose múltipla, mas para diversas outras patologias. Para gestantes, antigamente podia uma xícara, agora não pode nada. Antes não podia. Então, esse negócio do café é muito polêmico e sempre será. Mas o que a gente tem que olhar é como que está a saúde, principalmente intestinal, desse paciente. Como eu disse, todas as doenças começam no intestino. E é muito importante o paciente com esclerose múltipla que eu tenha certeza que ele está absorvendo todos os nutrientes que ele precisa. Porque a subnutrição vai gerar fraqueza muscular, a subnutrição vai gerar redução da massa óssea. Então, por exemplo, o café, ele tem o ácido clorogênico. E o ácido clorogênico, o problema não é nem a cafeína em si, o problema é o ácido clorogênico, que ele tem uma certa relação com o aumento do peristaltismo. Em alguns pacientes, como a gente está tentando trazer esse paciente de volta à calma, esse paciente que vai consumir o café, ele vai ter um aumento aí dessa situação adrenérgica. Então, ele pode aumentar os níveis de estresse metabólico e também pode aumentar esse peristaltismo intestinal e não dá tempo de absorver 100% dos nutrientes. Então, se eu tenho pacientes que têm essa relação, eu falo, quando você toma café? Ele fala, nossa, eu vou direto ao banheiro. Aí eu falo, então vamos tirar o café. Agora, tem pacientes que não são cafeína sensíveis e não têm ação do ácido clorogênico também. Então, eu, particularmente, para aquele paciente que segue a vida tranquilo, uma xícara por dia no máximo. Mas para quem não é dependente, o ideal é descafeinado, vai ter o ácido clorogênico do mesmo jeito, mas mesmo assim uma porção só por dia no máximo, no máximo. E eu colocaria no lugar do café, que é a grande questão aqui da live, eu fico com muita expectativa com as lives também. Eu nem espero as pessoas falar. Manda bala. Eu colocaria no lugar do café, Leila, o chá verde. Eu colocaria o chá verde. Então, assim, hoje os estudos estão falando muito positivamente do chá verde em relação às catequinas como anti-inflamatório no tratamento da esclerose múltipla. Vários estudos, revisões sistemáticas trazem um perfil muito positivo do chá verde. Então, assim, naturalmente o chá verde já vai ter a cafeína, então ele já vai dar esse Ele tem, né, cafeína. Isso, mas ele vai dar um bem-estar, mas ele vai ter as catequinas. E as catequinas ajudam muito na redução desse perfil inflamatório. E o chá verde, não sei se vocês sabem aí, mas é o único componente na fitoterapia que a gente pode chamar de chá. Os outros a gente fala chá, mas a gente fala chá errado, né? Por exemplo, não existe chá de camomila, existe infusão de camomila. Mas o nome dele é chá verde. Então, assim, ele é o único que a gente pode chamar assim, chá verde. E a recomendação é aquele chá bem concentrado, né? A gente faz de 1 a 2 colheres de sopa, né? Daquela folha da Camellia sinensis. Como que faz? Já vou ensinar aí pro pessoal. Você vai fazer a infusão, não é a decocção, não vai deixar ferver. Se deixar ferver, perde as propriedades. Então, ferve a água, né? Somente a água. Nem espera ferver tanto. Quando começa ali aquele processo de bolinha, já desliga o fogo, coloca a água na xícara, coloca lá 1 ou 2 colheres de sopa da Camellia sinensis, que é a folhinha, né, da chá verde. Então, já vamos falar sério aqui. Nada de saquinho que você gosta de... Tem que ser a folha. Então, gente, nós estamos falando da folha, gente. Então, vamos prestar atenção. Gente, chá é da folha. Eu falo para os meus pacientes. Pode fazer chá de saquinho? Pode, se você quiser acompanhar ali o gostinho. Sabe aquele gostinho? Mas quando a gente está falando de terapia é com a folha, é com a flor, é com a raiz, é com o natural. Então, em relação ao chá verde, para quem está anotando, vai ser 1 xícara de água, né? 1 xícara de água quente. E aí coloca 1 ou 2 colheres de sopa da Camellia sinensis. Tampa, né? Eu, particularmente, incentivaria que vocês fizessem ele desse extrato mais concentrado, porque os estudos falam bem positivamente desse chá verde. E deixa ali 5 minutos tampadinho e depois coa e toma. Não vale fazer de manhã para tomar à noite. Acabou de fazer, tem que tomar, né? Para a gente conseguir as catequinas que esse chá verde tem para nós em relação ao perfil anti-inflamatório. E uma coisa bacana, assim, eu lembrando do chá verde, que eu conversei outro dia, conversando com a doutora Denise, ela me falou do chá verde, né?
que algumas pessoas tiveram sucesso no tratamento, porque o portador de esclerose tem uma doença autoimune, mas geralmente aparece outra ao longo, no trajeto. Então, Exatamente. tem esclerose múltipla e líquen plano, esclerose múltipla e hipotiroidismo de Hashimoto. Então, aparecem outros. E aí, a gente conversando sobre isso, que o chá verde, algumas pessoas tiveram muito sucesso com a terapia mesmo do chá verde. E aí, é muito bom a gente poder falar que tem que ser a folhinha, tem que ser a camélia, não pode ser saquinho. E saquinho Não, deixa para a hora que você estiver no improviso, né? Só para ter uma água gostosinha. Sem açúcar, né, Ravi? tem Sem açúcar, né, açúcar Ravi? e por açúcar é pró-inflamatório, né? Então, assim, ele entra naqueles soldadinhos do mal. E ele é o general, Uhum. né? O açúcar é dos soldadinhos do mal. Então, assim, esclerose múltipla, a gente eu nem falo sobre açúcar, porque pra mim ninguém aí tá usando açúcar. Isso Não aqui vamos nem falar em açúcar. Vamos dizer que nós nem acreditamos que algum portador de esclerose usa açúcar, né? não, de jeito nenhum. Aham, tá. Então, E vamos partir. a gente já, né? Então, esse chazinho, Leila, pode tomar de 1 a 2 vezes ao dia, né? Não precisa passar disso, mas não passem das 4 horas da tarde para não atrapalhar o sono da noite, que é reparador e é importante para todos nós, No caso da né? esclerose, muito. No caso da esclerose, muito. Porque qualquer coisa tira o nosso sono. Então, Exatamente. Então não se passa você das toma um negócio. 4 da tarde. Você sabe que eu só até meio-dia, né? Porque eu já sou meio mais agitada que todo mundo. E aí, falando do Leila, tem outros óleos vegetais também que a literatura traz, que são muito Uhum. importantes. Então, assim, as pessoas quando pensam em dieta, a gente usa o termo dieta só para as pessoas entenderem, né? Quando vai mudar os hábitos alimentares, as pessoas já cortam as gorduras, né? Mas Aham. para a múltipla, a orientação é reduzir as gorduras saturadas, ou seja, as gorduras de origem animal, né? Então, Aham. níveis das carnes, as peles, por exemplo, vai fazer um frango assado, tira a pele do frango antes de fazer, aquela gordurinha do churrasco, retira a gordurinha do churrasco, aquelas gorduras de adição de origem animal, por exemplo, fazer legume na manteiga, não é uma boa prática. Mas as gorduras de origem vegetal, especialmente o azeite, é muito bem-vindo na dietoterapia da pessoa que tem a esclerose múltipla, porque ela precisa muito ter essa bainha de mielina íntegra, né? E nós precisamos de gorduras saudáveis para isso, e nós precisamos também que ela absorva muito bem a vitamina D. Então, nós precisamos ter um ambiente para essa vitamina D ser absorvida. É. Então, naquela refeição do almoço, pegar ali uma colher de chá de azeite e colocar na salada é um bom hábito. E o azeite para colocar na salada, não para ser superaquecido, né? Para, Isso. já que nós estamos falando das gorduras, né? Então as pessoas às vezes perguntam muito sobre que óleo utilizar no dia a dia para refogar alimentos, coisas assim. Porque tem Uhum. esse negócio. Tem óleos que são muito bons, mas que não podem ser aquecidos. Então, eu hoje, para os meus pacientes que têm esclerose múltipla, eu nem oriento mais, assim, tinha aquela orientação do óleo de girassol, mas hoje eu oriento somente o azeite de oliva. Eu só oriento que use o virgem para cozinhar e o extra virgem para colocar na salada, tá? Então, Aham, tá. somente o azeite, desde que seja o virgem para cozinhar. E Leila, falando ainda sobre gorduras, né? Porque eu acho que vamos desmistificar um pouquinho as gorduras hoje, né? Para o pessoal que nos assiste. Quem tem esclerose múltipla, está em tratamento, o abacate é essencial na rotina do dia, você sabia? Aham. Eu tenho O na minha dieta que a minha nutricionista passou abacate. abacate, ele é muito bem-vindo. Em suas diversas combinações, né? Eu acho o abacate muito versátil, porque ele pode ser desde uma pastinha ali para você passar na sua bolacha Patê, de né? arroz, como se fosse Uhum. aqui guacamole, um patezinho.
Pode bater um creme, né, com leite vegetal, por exemplo. Até mesmo saladas. Eu acho muito gostoso Salada. para acompanhar as saladas. Aham. O abacate ele é uma gordura indispensável. Aqui a Elisa está perguntando o óleo de coco para cozinhar. Doutora Elisana, né? Elisa. Elisa Nogueira, de Brasília. Doutora Elisa, o óleo de coco ele entra como gordura saturada. Então, ele não é recomendado para cozinhar, tá? Nesse momento, em relação ao tratamento da esclerose múltipla. Ele pode ser usado, né, em momentos eventuais, mas não todos os dias como o óleo ali da cocção, porque ele vai ter mais gordura saturada. Mas o coco é muito bem-vindo, o óleo de coco pode ser usado esporadicamente, só não deve ser usado todos os dias, tá? Como regra, a gente usa o azeite virgem para cozinhar e o extra virgem para a salada, tá? Foi ótima Ah, essa pergunta, né? Porque tem inúmeras pessoas que usam como regra o óleo de coco em tudo, diariamente. E tem nutrólogos que indicam, assim, tem controvérsias, né? Mas a gente sabe, né? Já tem pesquisa também que diz que não deve. o óleo de coco tem relação positiva com algumas doenças neurais. Isso é bem interessante, mas não o uso excessivo. E quando a gente usa esse óleo de coco para fazer a comida todos os dias, a gente acaba gerando esse excesso. Então, eu Uhum. prefiro usar o coco durante a prescrição do meu paciente, usar essas gorduras saudáveis associadas e uma dosagem maior de ômega 3, porque a gente não vai estimular esse LDL, que é o colesterol ruim, para aumentar demasiadamente, até porque nos estudos para esclerose múltipla fala que os pacientes têm uma tendência de reduzir o HDL, até porque o HDL ele está ligado à prática de exercício físico. E como é um fator limitante, a pessoa pode, muitas vezes, reduzir a prática de exercício físico, concomitantemente, ela pode reduzir o HDL. Então, a gente precisa ter gorduras saudáveis para aumentar esse HDL. E aí entra também, professora Leila, as oleaginosas, as castanhas, né? Que também eu não poderia deixar de falar, porque são minhas queridinhas, né? Eu olho pro pote de castanha e lembro de você. A doutora Elisa também está perguntando quantas cápsulas de ômega 3. Isso vai depender muito da marca em relação ao quanto de cápsula, É, mas a quantidade em miligramas, a gente vai de 500 a 1000 miligramas, mas eu prefiro ficar aí no 1000 miligramas de DHA, tá? Pelo menos. E uma questão que eu estava falando das castanhas, né, professor? Porque os estudos também falam que é muito importante a gente ter o selênio como anti-inflamatório e o zinco também como anti-inflamatório. E a gente tem nas castanhas um perfil muito positivo de minerais. Então, na castanha do Brasil, a gente tem a fonte de selênio, né, que é um antioxidante. Ele vai ter o papel ali para a ação da glutationa peroxidase, para varrer, limpar esses radicais livres. Então, assim, é um sucesso. Não pode realmente ficar sem, a não ser que a pessoa tenha uma alergia específica a essa castanha, né? Mas 2 por dia já é o suficiente, né? Não precisa ser muito. E eu sempre gosto de passar um mix das outras castanhas. E aí você pega um vidrão aí, pessoal, e coloca amendoim, coloca castanha de caju, coloca pistache, coloca nozes, faz um mix. amêndoas. Tá bom. Põe semente de girassol, põe amêndoas, faz aí, mexe o vidro e come ali 2 colheres de sopa com uma fruta, por exemplo, nos intervalos do dia, né? Então, assim, você já garante ali as fibras e as gorduras. Porque o que os estudos falam também, professora Leila, é que existe uma relação entre o consumo baixo de fibras e o agravo da esclerose múltipla. Porque justamente as fibras, elas são muito importantes para que haja o quê? Haja ali uma melhora da microbiota intestinal, porque vai Aham. haver ação, né, daqueles carboidratos que o nosso organismo não absorve, eles vão ser fermentados, vão formar ácidos graxos de cadeia curta, que vão ser essenciais nessa ação anti-inflamatória. Então, a gente não come fibra só pensando na saciedade ou pensando no intestino funcionar. Nós comemos fibras pensando também nessa microbiota intestinal.
A Graciele perguntou sobre a pasta de Pasta de amendoim. amendoim. Se a pasta de amendoim, se a pasta de amendoim for integral, ela é bem-vinda. Mas tomem muito cuidado. Muitos É. pacientes mandam para mim a foto. Doutor, eu posso essa pasta? Eu falo, manda a foto dos ingredientes. E aí, se vier lá assim, açúcar, se vier aqueles corantes, realmente não vale a pena, tá? Então, tem que ser a pasta de amendoim integral. Integral vale a pena sim, é uma gordura boa. Eu vou falar uma coisa aqui que é super. Nós já entramos nos alimentos, nós já estamos falando de alimentação para esclerose múltipla, então aquela pergunta que era para fazer não existe mais, porque nós já estamos fazendo. E aí Aqui, bacana, aqui é bacana porque o pessoal está perguntando, gente, pergunta mesmo, sabe por quê? Para a gente acertar. Quanto mais nós soubermos, mais acertos nós teremos no dia a dia. E aí, Rávila, o tal do adoçante, sabe? Eu vou falar, experiência própria. Eu amava adoçante. E aí eu comecei a ler, estudar sobre esse negócio, e o adoçante é uma faca de dois gumes, né? Então, também, né? Não, açúcar e adoçante. E para a galera que não consegue ficar sem, qual seria o adoçante melhor para a gente indicar? Leila, você falou o que, assim, de mais verdadeiro aqui. No início é muito difícil, com certeza. As pessoas estão acostumadas com aquele sabor doce, Uhum, é um vício de paladar, mas os adoçantes, eles também podem alterar muito a nossa microbiota intestinal. Né? Então, a gente tem aí alguns estudos mostrando que o uso de adoçantes podem alterar a nossa permeabilidade intestinal. Então, com muito cuidado, usem os adoçantes naturais, que são stevia, a base de stevia e uh, xilitol. E xilitol, xilitol. xilitol. Stevia e xilitol. Mas eu, particularmente, prefiro orientar os meus pacientes a apreciar esse sabor natural dos alimentos. Tem uma dica que eu quero dar para o pessoal aqui, que eu acho que vai ajudá-los muito, professora Leila, que o nosso tempo aí já está indo, né? Esse negócio aqui ele é tão dinâmico, é tão bom de falar, tem que marcar umas 10 lives para a gente falar tudo. Mas pode falar. Eu vou juntar duas informações em uma fala só. Nós não podemos deixar essa live sem falar das frutas que contêm vitamina C, porque a vitamina C ela é só essencial no tratamento anti-inflamatório, né? Então, a Uhum. vitamina C presente nas frutas cítricas é muito importante, né? Porque ela vai ajudar nessa questão da integridade celular, prevenção de danos e melhora desse estado anti-inflamatório. E nós temos frutas que têm um alto teor de vitamina C e que também têm um teor de doçura, apesar de ter baixo teor de frutose. Por exemplo, os mirtilos, as cranberries. Por que eu estou falando dos mirtilos? Porque em uma revisão sistemática publicada em 2017, numa base de dados internacional, mostrou que a adição de mirtilos no dia a dia dos pacientes com esclerose múltipla melhorou muito a sintomatologia. Porque os mirtilos, eles são naturalmente docinhos, então a gente pode, por exemplo, colocar em uma receita que a pessoa colocaria açúcar, né? Então, por exemplo, vai fazer um bolo, então no lugar do bolo, coloca ali, eu ia colocar uma xícara de açúcar, coloca uma xícara de mirtilos, né? Não precisa nem bater juntos, deixa ele íntegro, porque além dele ser uma fruta rica em fibras, vai ser também rica em flavonoides, em antioxidantes, né? Então isso vai ser bem protetor para as células, tá? E outra questão também que a gente não pode esquecer, Leila, que a gente fala muito dessa questão do sabor doce, né? A gente precisa ajustar o paladar. A maioria das pessoas que precisam de comidas doces, elas têm uma certa tendência a não gostar do azedo e do amargo. E é justamente por isso, pela falta do azedo, pela falta do amargo, que ela não sente o sabor doce. E uma das recomendações para os pacientes com esclerose múltipla é aumentar a ingestão de vegetais verdes escuros.
Então, é muito importante, por exemplo, naquela salada do dia a dia, colocar rúcula, colocar esses que puxam um pouquinho ali mais pro azedinho, justamente para já trabalhar esse paladar, para quando a pessoa for comer um alimento sem açúcar, ela naturalmente vai sentir um sabor doce. Entendo. Eu quero dizer que eu estou numa luta tremenda, porque eu usava muito adoçante, aí comecei a tirar. Oh, meu Deus, tomar café com 3 gotinhas de adoçante, eu ainda acho difícil. Gente, ainda é difícil. Quem aí também é como eu? É, mas vocês que tomam sem nada, vocês passaram pelo processo que eu estou aqui insistindo para passar no processo. Agora tem uma coisa, muito bacana o xilitol ser uma opção, porque justamente por isso, né, para poder para as pessoas que não conseguem ficar sem o sabor. Porque assim, eu sinceramente, estévia é uma coisa horrorosa. Vamos falar a verdade. Agora, agora tem ele em pó, Leila. Ele em gotas, às vezes as pessoas tinham um pouquinho mais de dificuldade, porque se errasse ali a quantidade, ele gerava aquele sabor amargo. Mas agora Amargo. já tem ele na versão em pó, que é mais fácil de lidar. Mas com certeza o xilitol é mais aceito. Mas eu tenho uma orientação para dar. Não pode usar em excesso, porque ele também aumenta por ele É. ser alcoólico, né? Ele pode fazer com que Uhum. a pessoa diarreia se a pessoa usar em excesso, né? Então, assim, o Uhum. álcool não pode ser usado em excesso porque ele pode gerar gases e diarreia se usado em excesso. É ótimo, porque na verdade nada em excesso. Nós estamos chegando a essa conclusão que tudo em excesso é problema, né? E o ideal mesmo é a gente ajustar o paladar, né, Ávila? Eu tenho visto isso assim ao longo do Eu tempo. tenho outra dica. Eu amo dicas. Já vamos entrar agora nas especiarias, porque a gente também não pode finalizar essa live sem falar de É, especiarias. pode falar. E uma das que ajuda muito nessa transição de paladar para o doce é a canela. E a canela também tem um perfil anti-inflamatório muito bom, né? Então, por exemplo, vai comer uma banana, salpica ali um pouquinho de canela, já vai tratando esse paladar. A canela é termogênica? A canela é termogênica, o gengibre é termogênico, mas se usados em quantidades pequenas, eles vão agir como anti-inflamatório. Então, hoje os estudos trazem, inclusive essa revisão sistemática de 2017, que fala dessas questões pontuais para esclerose múltipla, traz como efeitos positivos a curcumina e o gengibre. Então, a curcumina, né? Hoje a gente não pode abrir mão da curcumina, né? A gente fala do açafrão, mas no açafrão a gente tem uma pequena quantidade de curcumina. A curcumina é o que dá ali a pigmentação. Então a gente realmente não é aquele açafrão da comida. Não é você falar assim, Aham. vou comer farinhada com açafrão. Não, essa aí não serve. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da cúrcuma, né? De você usar ela sem cozinhar. Ah, mas e o meu dente, né? O pessoal fala muito do dente. Então, assim, É. usa um canudinho, né, para você tomar ali num shot, por exemplo, ou colocar em uma preparação que você goste, por exemplo, num feijão e come. Não pode escovar os dentes imediatamente. Essa é a orientação dos dentistas. Você come, sabia disso, Leila? Que café, açafrão, a gente pode A, comer, não a luta de clareamento não é de agora. mas olha só, não é o que pigmenta, não é você comer. O que pigmenta é você comer e Sim, escolher imediatamente. escovar. Então, É, esse conhecimento eles passam para a gente. E aí a gente, né? Mas, Rávila, não seria mais interessante eu tomar isso em cápsula? com certeza, com certeza. Eu Então, assim, procurando um canudinho, eu procurando um canudo, eu posso hoje usar, amanhã não. Então, é melhor a gente fazer em cápsula, porque, bom, os resultados com, serão ótimos. com certeza. E assim, os estudos com curcumina, com gengibre, extrato seco, né? Porque quando a gente fala de manipulação, a gente está falando de extrato seco. Então, assim, o Aham. extrato seco isolado do gengibre e da curcumina, com certeza vai ter assim, um benefício anti-inflamatório muito melhor, com certeza. Ah, bacana. Então, olha, já tirou aqui uma preocupação dos nossos ouvintes, que eles sempre falam. Porque a gente tem muito cuidado com a alimentação termogênica.
Por quê? Por causa do aquecimento, né? A temperatura corporal, que a gente também é uma luta. Mas se a gente usar numa quantidade pequena, a gente não tem esse comprometimento, é isso? Isso, exatamente. E todas essas falas minhas, como eu disse, eu sou só um papagaio. São todas baseadas nesses estudos, né? Dos pesquisadores. Então, assim, a gente não pode, por exemplo, quem não tem problema com o açúcar não precisa usar canela. Então, essa canela ela é só uma ajuda na transição para quem ainda consome muito açúcar, porque o açúcar ele é pró-inflamatório. Uhum. Isso aí é fato, né? Então, Aham. junto com essa situação, a gente vai ter aqueles outros que vão gerar essa limpeza, né? Vão ajudar aí nessa questão anti-inflamatória. Bacana. Eu encontrei um substituto nota 1000 para esse negócio do açúcar nas massas. É o tal da banana, ela serve para tudo quanto é bolo, para um monte de Tá? coisa, né? E Mas ela agora ajuda vamos bastante. pro estilo. Mirtilo agora a gente pode acrescentar por causa do benefício, né? Tá vendo isso? Aí, assim, brincadeiras à parte, pessoal, vocês podem falar assim, ah, gente, mas mirtilo é muito caro. E eu concordo, né? É uma fruta importada, não é nossa. Então, por causa disso, é mais caro. Mas a gente faz o seguinte, pode comprar esse mirtilo e consumir ali uma colher de sopa por dia, né? Então, assim, vai comer um abacate, coloca ali junto, vai comer aquelas castanhas, coloca junto, né? Sabe a conta que eu faço, professora Leila? Muita gente fala assim que comer saudável é caro. E eu provo que não é. Comer saudável não é caro. O que é caro é as frescuras. Então, por exemplo, se a gente falar assim, ah, eu vou comer barrinha de castanhas com fruta todo dia, isso fica caro. Agora, você comer as castanhas com uma fruta, não fica caro, fica o preço de você comprar um salgado e um refrigerante. Então, assim, ninguém acha Aham. caro salgado e um refrigerante, mas acha caro a castanha com a fruta. Então, É. não é caro, é o mesmo, né? Então, assim, o que você está fazendo é só uma opção que vai gerar um benefício para a sua saúde. E também quando nós pensamos que a gente gasta dinheiro também depois com os remédios, com a medicação, então eles tornam um benefício para nós, né? Claro. E os alimentos que nós vamos retirar dessa alimentação. Então, assim, a gente começou a Uhum. nossa live falando dos alimentos que nós não vamos consumir. Então, aquele dinheiro que a pessoa usava para comprar bolo recheado, comprar Chocolate, refrigerante, sorvete. colar, comprar sorvete, gente, isso aqui dá para comprar e sobra os alimentos saudáveis. Porque as frutas, falando agora das frutas da época, as frutas da época são muito acessíveis. A gente está aí com caju, nós estamos agora em Vitamina agosto. C. O caju está na época. É uma vitamina C maravilhosa, fibras maravilhosas, índice glicêmico baixíssimo. Então, você bater, por exemplo, um smoothie, né? Fazer ali uma vitamina de um leite vegetal ou uma proteína de colágeno batida com caju, é maravilhoso, tá? Ah, ótimo. Tem muita dica nessa live e eu vou fazer a última pergunta para deixar você, né, liberar você também. Última Tá? pergunta. Como você falou desse ajuste do paladar e citou mirtilo e a gente usa banana e tal. Eu também vejo pessoas usarem uva passas para substituir, porque ela também adoça, né? Também dá um sabor assim diferente. Tudo bem, uva passa? Tudo bem, uva passa, se a pessoa não tiver problemas em relação à glicemia, em relação ao peso, em relação à Uhum. intolerância alguma coisa nesse sentido, porque é uma fruta com teor maior de carboidratos e se Aham. está na quantidade moderada, né? Então, por exemplo, umas 2 colheres de sopa de uva passa equivale a uma porção de fruta. Então, se ela conseguir parar nessas 2 colheres de sopa, ok. O problema é que muitas pessoas consomem muito, achando que não tem problema. E aí Aham. acaba gerando carboidratos, tá? Mas o que a literatura traz para nós, Leila, é que usualmente as pessoas consomem mais carboidratos refinados, mais gorduras saturadas e pouca proteína na esclerose múltipla. Então, Aham. o que a gente precisa é melhorar o perfil de carboidratos, trazendo esses carboidratos com mais fibras, com índice glicêmico menor,
melhorar o consumo de gorduras, trazendo aquelas gorduras saudáveis que nós citamos nessa live. Quem não está lá para assistir, e melhorando, aumentando o consumo das proteínas. As proteínas são fundamentais no tratamento da esclerose múltipla. Muitas pessoas acabam reduzindo demais o consumo de proteínas. Então, as proteínas biodisponíveis, por exemplo, com alta biodisponibilidade, por exemplo, os ovos, os peixes, o frango, as carnes brancas que a gente enfatizou aqui, elas são muito bem-vindas, mas elas realmente devem aparecer na alimentação. Porque como a pessoa, por exemplo, tira o leite de vaca e coloca o leite vegetal. O leite vegetal, ele tem menor conteúdo de proteínas, eu não sei se vocês sabem disso. Ele tem um teor de proteínas muito baixo comparado ao leite de vaca. Então, a gente também não pode fechar os olhos para isso. Então, a suplementação, em alguns casos, ela deve ser considerada. Então, a gente usa a proteína à base de colágeno para a suplementação e a gente também pode usar as proteínas veganas para a suplementação. Ai, ótimo. Dica final. Olha aí quem entrou, minha médica maravilhosa, doutora Denise. Beijinho para vocês. Estamos no Agosto Laranja, fazendo a nossa parte. Ótimo. Rávila, para a gente fechar, aquele fechamento seu que você quer deixar para a alimentação, para a gente lembrar, dica, alguma observação, para os portadores de esclerose múltipla. Olha, eu tenho uma dica muito especial, Leila, que eu acho que até você vai seguir com muito carinho, que é: façam o diário alimentar. Eu acho que o diário alimentar, ele é um presente que você pode se dar. Em que consiste o diário alimentar? Consiste em você registrar ou no celular o que você comeu, né, durante o dia. Então, todas as vezes que você comer, você vai lá e registra. Por que é tão importante o diário alimentar? Porque é um instrumento que vai te ajudar a entender os seus hábitos e você vai toda hora assistir essa live, volta a live e verifica lá: nossa, será que eu tô comendo? Voltou. Às vezes a pessoa passou ali o dia todo sem consumir uma cítrica. Então ela faz o diário alimentar e fala: nossa, hoje eu não chupei nenhuma fruta cítrica, peraí que eu vou chupar uma mexerica. Aí no outro dia ela já vai acordar pensando: olha, eu não posso esquecer da fruta cítrica. Ah, mas peraí, eu esqueci de consumir a castanha. Não, dá aí uma castanha. Eu falo para os meus pacientes, já falei para você também, que eu me preocupo muito mais com aquilo que eu preciso me alimentar do que aquilo que eu não posso comer. Porque ao ponto que eu foco naquilo que eu preciso comer, eu nem lembro dos outros que eu não posso. Você entende? Então, assim, na minha claro que eu preciso comer os antioxidantes, as fibras, as proteínas e tal, que não dá tempo de pensar em outra coisa. Então, façam isso. A dica do final: façam o diário alimentar. Bacana! Uma honra! Oi, Ana Laura, um beijo para você. Eu vi quando você entrou lá atrás, viu? Eu vi que você está aí desde o início. Beijo grande para você, viu? Rávila, é uma honra ter você. Muitíssimo obrigado. E isso vai ser de grande importância para os nossos portadores de esclerose, para todos nós e para quem também quer fazer um ajuste na alimentação. A Gabi amou a dica do diário. Divino, divino! Um beijo para você! Todo mundo aí. Uma galera boa. E eu agradeço e estou por aqui. Até muito em breve, pessoalmente. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que todos que nos acompanharam tenham servido aí as dicas. Eu deixo aí o meu contato também, doutora Rávila Graziani. Vocês podem me chamar lá para tirar dúvidas. E a Leila tem coração tá aberto aqui, Leila. Precisar, tô aqui. Tá joia. Então, gente, ó, live resumidinha depois, editada lá no YouTube, vai para o meu canal e vai para o canal da professora, doutora e professora Rávila, tá bom? Grande beijo, Rávila. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Valeu.